Ricardo acreditava firmemente que seu amor por Isabel era inabalável e que seu matrimônio fora construído sobre a sinceridade. Contudo, nas últimas horas de sua vida, Isabel revelou o segredo que carregara durante todos aqueles anos. Era 1955, uma época em que os Estados Unidos ainda se encontravam dilacerados por profundas divisões raciais. Naquele tempo, as leis de segregação determinavam todos os aspectos da vida. Os homens negros tinham restrições sobre onde podiam andar, comer ou sentar. Relações interraciais não eram apenas mal vistas, mas também representavam enormes riscos. Um homem negro visto ao lado de uma mulher branca corria o perigo de ser espancado, preso ou sofrer consequências ainda piores. Enquanto os estados do Sul aplicavam essas leis cruéis com rigor brutal, até mesmo o Norte, embora menos violento, não oferecia verdadeiro refúgio. O jovem Ricardo cresceu em uma cidade pobre do Sul, aprendendo cedo as duras lições da vida ao observar seu pai trabalhar como operário em uma fábrica e sua mãe, que passava os dias limpando residências de famílias brancas. Desde muito cedo, ele ajudava seus tios na oficina, consertando motores e descobrindo os segredos das máquinas. Aos 18 anos, já trabalhava como mecânico em uma pequena oficina, uma das poucas oportunidades de emprego honesto para um homem negro que desejava evitar o constante olhar de um patrão branco. Ricardo era alto e esguio, com a pele tão escura quanto o ébano polido, e exalava uma confiança silenciosa que incomodava muitos homens brancos e fascinava as mulheres da mesma cor. Era uma combinação perigosa naqueles tempos, mas ele sempre agiu com cautela, pois conhecia bem o destino daqueles jovens negros que ousavam lançar olhares proibidos, até que conheceu Isabel. Isabel fora criada no luxo, sendo a filha querida de uma família branca de prestígio. Ela jamais conhecera a pobreza, passando sua infância em vestidos finos e sapatos caros, enquanto seus dias eram preenchidos por aulas de boas maneiras e eventos sociais destinados a moldá-la na dama ideal do Sul. Seu pai, Reginaldo Monteiro, era um homem de grande influência, cujo patrimônio só era equiparado à sua fé inabalável na pureza racial e na superioridade dos brancos. Contudo, Isabel nunca se sentirá confortável naquele ambiente sufocante. Ela se via oprimida pelas expectativas e ansiava por algo diferente. Apesar de se esperar que fosse tímida e recatada, Isabel era, na verdade, curiosa e inquieta, uma alma que desejava muito mais do que o caminho já traçado para ela. No verão em que completou 18 anos, vestiu um traje que era considerado ousado demais. Com o coração cheio de rebeldia, adentrou um porão mal iluminado onde o som do jazz preenchia o ar, uma música que se espalhava como um sussurro de revolta, contornando as rígidas barreiras da segregação. Naquele encontro clandestino, um dos raros refúgios onde jovens de todas as cores se reuniam para partilhar bebidas, risos e olhares proibidos à luz do dia, Ricardo avistou Isabel pela primeira vez. Diferente das mulheres brancas sobre as quais fora advertido, ela não demonstrava medo ao encontrar seu olhar. Com seus cabelos loiros caindo em cascata e os olhos azuis repletos de uma vivacidade contagiante, ela se aproximou com segurança. Quando lhe perguntou seu nome, ele hesitou por um instante, mas o sorriso convidativo dela o encorajou a falar, de maneira baixa e cautelosa, como se testasse a corrente proibida que os unia. Conversaram durante horas, com suas palavras fluindo naturalmente na quietude da noite. Isabel se mostrou fascinada pelo mundo que Ricardo representava, pela forma como ele falava, pelo jeito de pensar, e, mesmo sentindo em si uma certa cautela, ela se deixava levar por seu espírito livre. Aquela conexão era embriagante, talvez até imprudente, mas, de alguma forma, inevitável. Quando a noite chegou ao fim, ela deixou claro que desejava vê-lo novamente. Mesmo sabendo que deveria se afastar por sua própria segurança, Ricardo não conseguiu resistir. A primeira vez que Reginaldo Monteiro viu o casal juntos foi por acaso. Em uma noite, enquanto Ricardo trabalhava tarde na oficina, ele avistou Isabel à entrada da garagem, sua figura pálida e iluminada pelo brilho de um poste de rua. O coração dele acelerou ao perceber que ela não deveria estar ali. Antes que pudesse conduzi-la para dentro, um carro preto parou na calçada, e Reginaldo surgiu, seu rosto contorcido de raiva e o corpo tenso com uma fúria típica dos homens brancos. Isabel tentou falar, mas seu pai silenciou-a com um olhar tão frio que parecia congelar o ar quente do verão. Sem dizer uma palavra, ele agarrou seu braço e a arrastou embora.
Ricardo permaneceu imóvel, sabendo que seria melhor não se intrometer. Na manhã seguinte, encontrou um bilhete sob a porta da oficina. Fique longe da minha filha. Não se tratava de um aviso, mas de uma ameaça direta. Pela primeira vez, Ricardo compreendeu que seu temor não era dos homens brancos como Reginaldo, mas do que ele próprio estaria disposto a arriscar por Isabel. Nas semanas que se seguiram, a vida de Isabel se transformou em um verdadeiro pesadelo. Ela foi confinada em casa, seus movimentos vigiados, cada ligação telefônica monitorada. Reginaldo negava-lhe qualquer reconhecimento, como se admitir sua existência pudesse manchar sua reputação, enquanto sua mãe permanecia em silêncio, os olhos impenetráveis, e Isabel lutava contra o controle implacável do pai. Ela gritava, discutia, implorava, mas a vontade de Reginaldo era lei, uma sentença que nenhum tribunal jamais aprovaria. Mesmo assim, ela encontrou uma maneira. Uma carta entregue discretamente a um mensageiro, um sussurro de uma criada que já conhecera um amor além das cores, e um encontro secreto, nas horas mortas da noite, quando o mundo dormia. Finalmente, Isabel reencontrou Ricardo, e desta vez ela declarou o que já era inevitável. Seu pai jamais permitiria que ficassem juntos, mas ela o escolhera de qualquer forma. Era uma decisão arriscada, quase perigosa. Uma mulher branca fugindo com um homem negro era não só escandalosa, mas podia ser considerada até criminosa. Não haveria misericórdia, nem compreensão, muito menos perdão. Contudo, o amor não se importava com leis. Assim, naquela noite escura, com apenas as roupas no corpo e um fogo de esperança no coração, eles fugiram, escapando não só das correntes do poder de Reginaldo, mas de um mundo que jamais os aceitaria. Corriam rumo a um destino incerto, sem promessas ou garantias de segurança, movidos apenas pela esperança de que, juntos, poderiam construir uma nova vida. Mal sabiam eles que o verdadeiro perigo estava apenas começando. Naquela noite fatídica, enquanto o ar frio os envolvia, Isabel apertava com mãos trêmulas uma pequena mala contendo pouco mais do que um vestido, algumas moedas e uma foto antiga de sua mãe, um relicário cujo significado ela mesma mal compreendia. Era impressionante como tão pouco de sua antiga vida poderia acompanhá-la. Tudo, seu nome, seu lar, seu status, ficava para trás. Ricardo aguardava na periferia da cidade, à sombra de uma estação de trem abandonada. Ele não carregava mala, nem recordações, sua vida sempre fora leve o bastante para se despir de posses. Quando Isabel o avistou, desejou correr para seus braços e deixar para trás todo o medo, mas manteve a compostura. Não havia espaço para ternura ou hesitação, só tinham uma chance. Sua fuga dependia de um trem de carga que rumava a uma cidade industrial em Illinois, um lugar onde casais interraciais, embora raros, não eram ilegais. Antes de embarcarem, Isabel lançou um último olhar para trás, quase esperando ver os homens de Reginaldo invadindo as ruas para arrastá-la de volta à vida que acabará de abandonar. Mas as ruas estavam desertas, embora o pavor permanecesse. Ricardo segurou sua mão com firmeza e perguntou, num tom calmo, porém resoluto: "Você tem certeza?" Isabel engoliu em seco, assentiu, e juntos se esconderam entre caixas e sacos de grãos dentro do trem, de modo que ninguém soubesse para onde estavam indo. Pela primeira vez, Isabel sentiu o sabor da liberdade. A viagem foi longa, árdua e imersa na escuridão. Espremidos entre contêineres, cada batida das rodas do trem lembrava-os de que não havia retorno. Ricardo falou pouquíssimas palavras durante o trajeto, sempre atento a cada som, a cada parada, temendo que, a qualquer momento, homens armados surgissem para despedaçá-los. Contudo, na segunda noite, ao chegarem em Illinois, nenhum perigo se materializou. A cidade industrial que os recebeu era um contraste gritante com as ruas elegantes que Isabel conhecera em sua juventude. O ar estava carregado de fumaça, os prédios enegrecidos pelo fuligem, e as pessoas aparentavam o cansaço de jornadas intermináveis de trabalho. Ali, eles eram apenas mais um casal. Ninguém lançava um olhar especial a uma mulher branca andando ao lado de um homem negro. Não se tratava de aceitação, mas de pura indiferença, e isso lhes bastava. Encontraram abrigo em uma pequena pensão, com paredes finas e quase nenhuma privacidade. O modesto quarto mal comportava a cama estrita que dividiam, mas era esse o lar.
Ricardo passou a trabalhar em turnos de 12 horas em uma fábrica de aço local, enquanto Isabel conseguia um emprego como costureira. Seus dedos logo formaram bolhas devido às longas horas na máquina de costura. A vida era dura e muito distante do conforto que ela conhecera, mas ela não reclamava, pois havia escolhido conscientemente aquele destino. O casamento foi uma cerimônia simples em uma minúscula capela na periferia da cidade, sem convidados, sem decoração luxuosa, sem música. Apenas um modesto padre que recitava os votos num tom suave. Não houve anel ou celebração, somente a troca silenciosa de promessas entre duas almas para as quais o mundo pouco importava. Quando a cerimônia terminou, Isabel saiu e olhou para o céu, sentindo o peso daquele momento se acomodar em seu peito. Ela não era mais Isabel Monteiro, a filha do privilégio. Agora, era Isabel Carter, esposa de um homem negro em um mundo que jamais os aceitaria por completo. E, ainda assim, naquele instante, sentia-se mais leve do que jamais fora. O primeiro ano de casamento foi uma verdadeira provação. Embora a cidade industrial oferecesse mais segurança do que o opressivo sul, pouco conforto proporcionava. Os colegas de Ricardo evitavam-no, incertos sobre como tratar o homem que fugira com uma noiva branca, enquanto as mulheres locais olhavam Isabel com uma mistura de pena e desconfiança, sem saber se ela estava perdida, confusa ou simplesmente ingênua. Ela era tolerada, mas nunca verdadeiramente acolhida. O dinheiro era escasso, e muitas noites dormiam com a fome apertando. Isabel aprendeu a remendar roupas até que restassem apenas retalhos unidos por pontos de costura, enquanto Ricardo esticava cada centavo, negociava no mercado e fazia horas extras até seu corpo doer. Ainda assim, amparados pelo amor, eles persistiam, embora esse amor não fosse capaz de eliminar por completo o medo que os acompanhava. O pai de Isabel jamais a havia esquecido. Cartas começaram a chegar à pensão, cada uma mais fria que a anterior. A primeira ordenava que ela voltasse para casa imediatamente. A segunda advertia: "Você não entende o que fez." A terceira ameaçava: "Você vai se arrepender." Em um ato de determinação, Isabel queimou cada carta, mas o terror que carregavam permaneceu. Reginaldo não era homem de admitir derrotas. Um dia, ele a encontraria, e ela não sabia quais horrores então desencadearia. Esse medo invadiu seus sonhos e a perseguiu durante o dia. Sussurrava pelo movimentado mercado quando homens de terno a encaravam por tempo demais, e ecoava nas passadas que ela ouvia à noite. Sem querer sobrecarregar Ricardo com seus temores, ela começou a economizar dinheiro em segredo. Primeiro algumas moedas escondidas debaixo do colchão, depois algumas cédulas guardadas na bainha de seu vestido. Convencia-se de que aquilo era apenas uma precaução, um hábito nascido de um temor profundo. Embora tivesse escolhido Ricardo, ela temia, secretamente, que chegasse o dia em que precisaria deixá-lo para trás. Os anos passaram, e a vida na cidade industrial se acomodou em uma rotina rigorosa e previsível. Nunca foi fácil ou confortável, mas era a vida deles. Ricardo trabalhava incessantemente, voltando para casa com as mãos marcadas pela fuligem, enquanto Isabel costurava até que suas mãos delicadas se tornassem ásperas e calejadas. Juntos, foram construindo sua existência, tijolo por tijolo, até o dia em que seu primeiro filho nasceu. Isabel se encheu de pavor ao pensar na maternidade. Antes, imaginara a alegria de ver um recém-nascido nos braços de Ricardo e sentir a família crescendo. Mas ao ver o pequenino envolto em um cobertor, um sentimento diferente a dominou, uma profunda culpa, pois ela não conseguia deixar de recordar o filho que fora obrigada a entregar. Com 17 anos, antes mesmo de sua vida tomar o rumo que a levaria a Ricardo, sua família escondeu sua gravidez, disfarçando-a de enfermidade. O bebê, um menino que lembrava muito o que agora tinha em seus braços, foi retirado dela quase sem que pudesse segurá-lo, encaminhado para uma adoção silenciosa, a fim de que o nome Monteiro se apagasse para sempre. Isabel chorou por semanas, e embora o tempo tenha suavizado um pouco a dor, a culpa jamais a abandonou. Após conhecer Ricardo, ela enterrou aquele passado sob a nova vida e o amor que encontrara. Mas, ao embalar o seu recém-nascido, as lembranças voltaram com força. Havia outro filho, um menino que ela havia abandonado, uma parte de si que perderá. Esse segredo jamais foi revelado a Ricardo, e a angústia que carregava era como uma dor constante, enquanto depositava todo o seu amor no filho, João.
João cresceu rapidamente, com a pele sendo uma mistura harmoniosa das cores de seus pais, os olhos tão intensos quanto os de seu pai e o sorriso terno como o de sua mãe. Ele era a primeira prova viva do amor que haviam construído juntos. No entanto, Isabel não conseguia se livrar da sensação de que algo faltava. Muitas vezes, imaginava se o filho perdido teria herdado suas feições, se carregaria o olhar sereno de Ricardo ou se ansiaria pela mãe que nunca conhecera. Sobre isso, ela jamais falava, empurrando para o fundo de seu ser e dedicando-se por inteiro a João, a Ricardo e à vida modesta que haviam escolhido. Mas, como o destino costuma fazer, o passado tendia a ressurgir de maneira inesperada. Com o tempo, veio outra criança, uma garotinha vibrante chamada Lili. Desde o início, Lili era ousada e destemida, e seu riso enchendo todos os cantos do pequeno lar. Diferente da doçura de sua mãe ou da serena determinação de seu pai, Lili era uma força da natureza, um turbilhão num corpo minúsculo. Isabel amava sua filha, mas a cada ano que passava, o peso do segredo sobre o filho perdido aumentava. Imaginava que, talvez, o menino crescesse em um jovem, vivendo em alguma cidade desconhecida, em um lar simples como o deles, e ansiando pela mãe que nunca conhecera. Rezava para que ele tivesse uma boa vida, para que jamais se sentisse abandonado, e desejava com fervor que Ricardo nunca descobrisse a verdade. Mas segredos têm o poder de corroer até os laços mais fortes. Aos poucos, Isabel tornou-se mais silenciosa e retraída, uma mudança que Ricardo não deixou passar despercebida. Inicialmente, ele atribuiu aquilo ao cansaço das longas jornadas e à exaustão própria da paternidade, mas logo percebeu que ela se perdia em pensamentos, hesitava ao falar de seu passado e estremecia mesmo com a menor menção à adoção. Embora Ricardo fosse um homem de dignidade silenciosa, começou a duvidar se realmente conhecia sua esposa. Isabel sempre soube que o casamento não era um conto de fadas. Desde criança, ela entendia que amor e sobrevivência muitas vezes seguiam caminhos distintos. No entanto, jamais imaginara que se encontraria presa numa união que combinava os dois. Ricardo era um marido constante, paciente, confiável e trabalhador, que cuidava de sua família sem jamais reclamar. Ele a amava de todo o coração, mas o segredo que ela guardava pesava sobre ela com mais intensidade do que qualquer amor jamais poderia aliviar. Pois, ao se casar com ele, não fora por amor, mas sim por um desespero em fugir da vida que seu pai lhe impunha. Reginaldo sempre organizara casamentos como se escolhesse cavalos de raça para uma corrida, avaliando os pretendentes pela linhagem, pela riqueza e pela certa arrogância. Isabel seguia as convenções com um sorriso e um aceno, sendo apresentada de um pretendente a outro, até que finalmente encontrou Ricardo, um homem que questionava tudo o que lhe fora ensinado. Inicialmente, ela fugira para ele não por paixão, mas por medo do que seu futuro reservava se permanecesse. Essa percepção a repeliu a princípio, mas com o tempo seu coração passou a amá-lo de verdade. Ela adorava o jeito como ele lhe dava um beijo suave na testa todas as manhãs antes de sair para trabalhar, como acalmava os filhos com uma voz profunda e reconfortante e como jamais elevava a voz, mesmo quando irritado. Ainda assim, ela nunca revelou que aquele casamento fora fruto da necessidade de escapar, e não de um puro desejo. Ela convencia a si mesma de que, no fim, pouco importava como tudo havia começado, o importante era que os caminhos os levaram até aquele momento. Mas então surgiram os murmúrios do mundo exterior. As mulheres no mercado sussurravam como se Isabel tivesse perdido a razão, os homens zombavam discretamente sempre que Ricardo passava, e até os filhos, com inocência, perguntavam: "Mamãe, por que o papai parece que não pertence aqui? Por que os outros dizem que somos diferentes? Por que o vovô nunca aparece?" Isabel ficava sem resposta, pois a verdade era dolorosa e complexa. Ela havia passado tantos anos tentando esquecer seu passado que nunca parou para pensar no que isso significava para seus filhos, que viviam entre dois mundos. Pior ainda, jamais contou a Ricardo. Nunca confessou que, nos primeiros meses desesperadores, quando a exaustão e o medo a dominavam, ela cogitou a ideia de deixá-lo, contando secretamente o dinheiro que escondia, imaginando se seria suficiente para fugir com as crianças. Embora nunca tivesse intenção de abandoná-los, esse pensamento a assombrava constantemente. Ricardo não era bobo. Notava como ela evitava certas perguntas,
como hesitava ao mencionar seu passado e começou a suspeitar que havia partes dela que jamais conheceria. Perguntava-se se ela o amava de verdade ou se ele fora apenas uma válvula de escape. Isabel acreditava, por muito tempo, que o passado ficará para trás, que a vida que havia construído com Ricardo era completamente distinta do mundo que deixará para trás, que a mulher que fora, a filha privilegiada de Reginaldo Monteiro, já não existia. Mas, na verdade, essa parte dela ainda vivia, oculta nas profundezas de sua mente, esperando o momento inevitável em que todos os segredos vierem à tona. E agora, à medida que sua saúde declinava e o implacável passar do tempo se fazia sentir, ela sabia que aquele dia havia chegado. Sua doença começou de forma discreta, uma tosse aqui, vertigem ali, nada que a alarmasse inicialmente. Porém, logo um doloroso aperto no peito tomou conta, roubando-lhe o fôlego e tornando até os movimentos mais simples insuportáveis. Ricardo foi o primeiro a perceber seu sofrimento. Observou-a lutando para levantar uma panela pesada do fogão e notou como ela estremecia quando achava que ninguém a via. No início, ele não disse nada, mas numa certa noite, quando ela desabou enquanto dobrava as roupas, ele não pôde mais ignorar os sinais. Na manhã seguinte, um médico, um homem branco de meia-idade com um semblante impenetrável, chegou. Colocou os dedos no pulso de Isabel, escutando o batimento fraco de seu coração, fez perguntas em tom medido, acenou diante de suas respostas. E franziu o senho diante de seu silêncio. Sua voz calma, que lembrava os suaves tons tristes de velhas histórias, trouxe a notícia devastadora. O coração dela estava falhando e nada mais podia ser feito. Ricardo permaneceu imóvel, com as mãos cerradas de dor, enquanto Isabel fechava os olhos. Em vez de sentir medo, ela experimentava apenas um profundo cansaço, uma resignação frente a uma vida marcada pela fuga constante dos fantasmas do passado. Talvez, pensou, era hora de finalmente parar. Mas Ricardo recusava-se a aceitar. Durante dias, buscou outro médico, outra esperança, mas toda a resposta era a mesma. Seu tempo era curto. E, no fundo, Isabel sabia que, antes de partir, precisava revelar os segredos que carregara por tanto tempo. Numa tarde, enquanto o sol se punha e o ambiente se tingia de uma luz suave e desvanecida, Isabel chamou Ricardo para se sentar ao seu lado. Ele hesitou, sentindo a gravidade final em sua voz. E então ela começou a contar tudo: o dinheiro escondido, as dúvidas e os medos dos primeiros anos de seu casamento e o fato de ter cogitado deixá-lo, junto com os filhos. Com a voz trêmula, revelou a dolorosa verdade de seu passado. O primeiro filho que fora forçada a entregar, o menino que lhe foi tirado antes mesmo de ela poder conhecê-lo, e a vida que seu pai lhe impusera. Falou da inflexível dominação de Reginaldo, de como, mesmo após sua morte, sua sombra jamais a abandonara. E por fim, a verdade mais dolorosa, ela não havia se casado com Ricardo por amor, mas sim por puro medo, uma fuga desesperada de um destino traçado para ela. Ricardo ouviu em silêncio, o semblante indecifrável. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabel enquanto ela confessava que, apesar de todas as mentiras, segredos e erros cometidos, tinha passado a amá-lo de forma profunda e verdadeira, e esperava que esse amor pudesse, no fim, curar as feridas do passado. Nos dias que se seguiram, Ricardo falou poucas palavras. Cuidou dela com ternura, segurando-a quando a dor se tornava insuportável, enxugando o suor de sua testa nos momentos de febre e carregando-a suavemente para a cama quando suas forças se esvaíam. Jamais expressou sua própria angústia. Nenhum dos dois buscava explicações, pois havia coisas que era melhor deixar em silêncio. Nos braços dele, pelo menos por breves instantes, ela se sentia segura. Então, em uma noite fria, quando o gelo se infiltrava pela modesta casa e seu corpo se tornava pesado demais, ela se aninhou em seus braços. Ricardo murmurou algo tão baixo que ela mal conseguiu ouvir, e, ao fechar os olhos para sempre, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto, como se, naquele instante, ela acreditasse que ele a havia perdoado, ou como se isso nem importasse, pois o amor não se baseia na perfeição, mas na coragem de permanecer, mesmo quando o passado jamais pode ser desfeito. No silêncio que se seguiu, a casa pareceu imensamente vazia, uma ausência que não se limitava ao riso de Isabel,
ao suave murmúrio de suas tarefas diárias ou ao sutil farfalhar de seus movimentos, mas ao peso de todas as palavras não ditas e das memórias guardadas. Ricardo não ousava perturbar o lugar onde ela dormira, deixando o travesseiro intacto, como se quisesse preservar sua lembrança. Mas a verdade era inegável. Ela se foi, deixando com uma vida repleta de segredos ocultos. A confissão final dela havia despedaçado algo dentro dele, não por causa das mentiras, mas porque ele jamais suspeitara da profundidade do passado que ela escondia. Todos aqueles anos em que haviam compartilhado alegrias e uma quietude reconfortante pareciam agora sustentados sobre um alicerce frágil e ilusório. Ele se perguntava se a vida que construíram não fora nada além de uma elaborada ilusão, se ela realmente o escolhera ou se ele fora apenas uma forma de escapar de um destino que tanto temera. Ricardo lutara a vida inteira para ser reconhecido como homem digno de respeito em um mundo que constantemente o menosprezava. Agora, com a ausência de Isabel, ele duvidava de sua própria pertença. Numa gaveta, escondida entre cartas desbotadas de Reginaldo, jazia um último bilhete, aquele que a havia despedaçado em seus momentos finais. Com mãos trêmulas, Ricardo desdobrou o papel envelhecido. A mensagem era breve e implacável. Seu filho está te procurando. Ele congelou, relendo aquelas palavras até que o fôlego lhe faltasse. Esse filho não era João, tampouco Lili, era a criança que ela fora obrigada a abandonar, uma parte dela que permaneceu oculta do mundo e dele. Com firmeza, ele apertou o bilhete, enquanto a realidade se firmava em seu coração. Havia outro filho, um fragmento dela do qual ele jamais soubera. Agora, na ausência dela, restavam apenas perguntas sem resposta. Ricardo permaneceu ali, em silêncio, encarando o bilhete e lutando contra a verdade de uma vida que ele nunca conhecera por completo. Pela primeira vez desde a morte de Isabel, permitiu-se lamentar não só por ela, mas pela família que acreditara entender, uma vida que agora reconhecia ter sido assombrada pelos fantasmas de um passado do qual ela tentará desesperadamente fugir. A casa soava diferente sem ela, não apenas vazia, mas carregada com o peso de palavras não ditas e memórias reprimidas. Durante décadas, Ricardo acreditara conhecer Isabel, que o amor que compartilhavam era sólido e inabalável. Mas, nos dias após sua partida, essa convicção desmoronou como areia escorrendo por entre os dedos. Sentado à mesa da cozinha, com o bilhete diante de si, sentiu como se uma ferida jamais parasse de sangrar. Isabel carregara aquele segredo durante todos aqueles anos, até que ele se tornasse impossível de ocultar. Enquanto fitava as letras desbotadas, questionava-se como ela fora capaz de esconder tal verdade enquanto compartilhavam refeições, risos e noites silenciosas. Será que ela planejara levar esse segredo consigo para sempre? Ela já havia confessado tantas coisas antes de partir. O dinheiro escondido, suas dúvidas, até mesmo o fato de que seu casamento não começara por amor. Mas esse único segredo ela sempre guardara, e agora Ricardo se via sozinho para lidar com ele. João e Lili não compreendiam plenamente a dimensão dos segredos de sua mãe. Também eles viviam seu luto de maneira silenciosa. Para Ricardo, Isabel fora mais que esposa ou mãe. Ela fora sua parceira, seu porto seguro, a pessoa em quem mais confiara. Agora, com sua ausência, ele passava a questionar o que fora realmente verdadeiro e o que fora uma elaborada ilusão construída ao longo dos anos. Será que o amor poderia subsistir se tivesse nascido de uma mentira? Ele não sabia, nem estava certo se desejava descobrir a resposta. Nos dias seguintes, Ricardo retornou ao ritmo constante do trabalho na fábrica de aço, o único elemento que permanecia em seu mundo despedaçado. A fábrica não se importava com sua dor, exigia, dia após dia, o mesmo esforço físico. Contudo, nada podia esconder a mudança que acontecerá em seu coração. Ao caminhar pelo mercado, ele sentia o olhar silencioso dos estranhos e as perguntas não ditas que pairavam no ar. À noite, ao estender a mão em busca de Isabel, encontrava apenas o vazio frio ao seu lado, e cada vez que abria a gaveta e via o bilhete provocador, a verdade sobre o passado oculto o atingia novamente. Numa noite tranquila, depois que as crianças adormeceram, Ricardo sentou-se novamente à mesa e desdobrou o bilhete. Não havia nome nem endereço, apenas aquele fato amargo: um filho estava à sua procura. Ele lutou com esse pensamento por semanas.
O que haveria de ganho em buscar essa criança desconhecida, um estranho que jamais fora parte de sua família? Mas, então, surgiu outro pensamento. E se fosse seu próprio sangue, arrancado pelo destino, alguém que merecesse conhecer a verdade? Com essa possibilidade emergindo, numa manhã enevoada, antes mesmo do amanhecer, Ricardo deixou a casa. Com o bilhete firmemente em mãos, dirigiu-se ao correio, decidido a encontrar o filho que estivera escondido por tantos anos e a revelar a verdade que lhe fora negada, mesmo que isso significasse destruir tudo o que construíra. Pois o passado já lhe tomara tanto, e ele se recusava a permitir que levasse mais algo. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se para mais relatos. Compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários. Se desejar ouvir outras narrativas envolventes, confira também nossos outros contos. Até a próxima!